A ciência muda a cada dia. A inteligência artificial assusta o homem, outras coisas assustam o homem, sobretudo na área da medicina. Inclusive que já teve vários problemas e a gente vai tratar de um assunto que causou problema, causou receio, e realmente causa receio mesmo, que é a célula-tronco. Parece que o homem começa a brincar de Deus, né? Porque você consegue simular determinadas coisas, mexer com engenharia genética, produzir coisas. Será que a gente é capaz de produzir pessoas, modificar órgãos, fazer órgãos em laboratórios para fazer transplantes? São coisas assustadoras realmente. Mas tem o campo de pesquisa está evoluindo bastante, inclusive na questão da célula-tronco. Quais são as suas principais aplicações? Que momento estamos na área da ciência? Esse assunto do programa Saúde de hoje. Para falar desse polêmico tema, da célula-tronco, eu tenho o prazer de receber o Dr. Kleber Clara Lemos, que é médico clínico ortomolecular, com pós em endocrinologia, adequação nutricional, homeostase, prevenção de tratamentos relacionados à idade, tecnologia quânticas e terapias vibracionais e também terapia neural. Eu quero lembrar que o nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. Falamos agora, sexta-feira, 18 horas, para Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Sky, canal 28, Claro Vimba, Embratel, canal 3 e Vivo Fibra, canal 239. Muito boa noite, doutor Kleber Lemos, sejam muito bem-vindos ao Saúde, é um prazer recebê-lo, como sempre. Obrigado, doutor. Para mim é um prazer estar aqui, enfim, sou fã do programa, né? Acho que a contribuição é enorme com a saúde, enfim, e eu estou aqui para tentar contribuir um pouquinho do meu conhecimento, que é pouquinho, mas enfim, a gente está aí. Eu costumo brincar que o programa Saludes, desde 2009 até hoje, né, entrevista os melhores médicos do Brasil, os melhores profissionais da área da saúde, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. Eu já falei que vale para um curso de pós-graduação. Quem assistir todos tem direito a um certificado. Com certeza. É claro que tem que responder 1.500 perguntas, mas de fato, quem assiste todos os programas merece um diploma de pós-graduação. Dr. Kleber, célula-tronco sempre foi um tema que assustou toda a comunidade científica por conta das coisas que eu falei na abertura. Permite uma engenharia genética, permite uma modificação na própria natureza. O homem parece que se parece com Deus. O que você acha sobre isso? Como é que começaram os seus estudos sobre células-tronco? Então, no meu caso começou como uma necessidade mesmo familiar, né? A minha mãe ela é acometida por um processo degenerativo de ataxia cerebelar e nessa trajetória de cuidados com ela, né, chegou um ponto que a coisa não estava evoluindo tão bem como a gente queria que, enfim, a gente nunca almejou uma cura, mas almejava um retrocesso na patologia e não estava, chegou um ponto que estagnou a condição de patologia dela, a condição de doença, né? Então chegou um ponto que eu comecei a pesquisar, comecei a ir a fundo e cheguei à condição hoje de ter uma expertise, um trabalho hoje junto com as células-tronco, né, desenvolvido por essa necessidade junto com a minha mãe. E hoje, inclusive, a gente compartilha esses conhecimentos com outros amigos médicos. Nós temos um curso hoje, né, voltado para pesquisa, né, hoje lembrando que células-tronco, se a gente lida hoje com pesquisa, não é nada aprovado, não tem um tratamento específico ou um protocolo específico, né? Tudo o que está a nível de células-tronco hoje já está avançando muito, mas tudo a nível de pesquisa. Né? Tudo pesquisa. É. Mas você chegou a aplicar experimentalmente na sua mãe com bons resultados, imagino. Sim, com bons resultados. Né? Você pode citar alguns, por favor? Então, teve um retrocesso. Né? Ela chegou até mim há uns 5 anos atrás. Ela estava com uma decadência muito grande na parte cognitiva, motora, respiratória, deglutição, intestinal,
Porque o cérebro controla tudo o que existe no corpo, né? E a patologia dela basicamente ameaça e degenera a parte do cérebro, né? Então O isso, sistema neurovegetativo então isso mesmo. compromete todo o orquestramento do organismo dela, né? Então nós tivemos a oportunidade de fazer, de trabalhar junto com ela, né? Isso gerou um impacto muito grande, assim, limitou o problema e retrocedeu em certa parte. Não, é claro que é impossível, o organismo chega a um ponto de no return, chega a um ponto que às vezes você não consegue retornar mais a origem de onde iniciou o problema. Mas você pode retroceder em partes esse problema, dependendo a tecnologia que você tem ou a maneira que você administra esse problema. Como começaram as primeiras pesquisas sobre a célula-tronco? Quando e como? Células-tronco, você pode analisar na área embrionária, né? E na área de células-tronco adulta. A experiência que eu tenho, que eu estou falando para você, é essa expertise na área de células-tronco adultas. Não depende de equipamento sofisticado, que é algo mais fácil, mais factível de você lidar com essas pesquisas, né? Já células-tronco embrionárias, você necessita de algumas coisas mais especializadas que estão um pouco além da nossa, enfim, da nossa experiência como pesquisador, né? Não tem essas tecnologias ao meu dispor. Mas praticamente é feita num centro cirúrgico, praticamente. Sala esterilizada, equipamento esterilizado, com enfermeiras. Sim, esses procedimentos. Tal, porque eu sei porque eu participei do curso, eu vi. Procedimentos existe todo um orquestramento para ser feito, né? Até porque quando você quer lidar com a parte de restabelecimento cerebral, às vezes você tem que lidar você tem que ir na coluna, né? No espaço peridural ou até mesmo no espaço licólico, então fazer algum trabalho ali naquele espaço. Então necessita assim de todo o processo de asepsia, carrinho de parada, enfim, todo um percurso tem que ser seguido aí para não ter problemas. E o próximo curso vai ser quando? Dia 1º de... 1º e 2 de abril, sábado e domingo. Eu gostaria que o Arnaldo pudesse colocar o telefone da clínica do Dr. Kleber para os interessados. Obviamente tem que ser médico para fazer esse curso, né? Exatamente. Tem que ser um curso determinado para médicos, Dr. Kleber Lemos, nesse WhatsApp que está aí no monitor seu, são para médicos, é um curso específico para médicos, mas quem quiser conhecer sua clínica também pode. Vontade, né? A clínica é uma clínica de medicina integrativa, né, que está preparada para moldar a condição do terreno biológico do paciente. Eu digo que células-tronco é uma sementinha que pode ter muito efeito ou não na pessoa. A questão depende, eu falo que depende muito do terreno biológico. Imagina só, não adianta eu pegar a melhor semente e plantar ela no asfalto. Sim. Ela não vai produzir, por mais que ela seja a melhor semente, que foi manipulada, que foi melhorada, ela não vai dar produção no asfalto. Então eu tenho que preparar o terreno biológico daquele paciente. Então o terreno biológico tem que estar apto a receber uma semente boa. Então a células-tronco eu digo que é uma boa semente e ela pode ter um bom efeito desde que se coloque um terreno apto a receber aquela boa semente. Não, isso é fantástico o que o Dr. Léo está falando, o Dr. Cabe está falando, porque é exatamente isso. Outro dia eu fiz um post no Instagram, deu uma baita de bastante audiência e tal, que é a questão das vitaminas, dos nutrientes, dos micronutrientes, da vitamina D3, e, enfim, vários. Você fala, não adianta você fazer uma suplementação se você não limpar o terreno biológico, porque os terminais vão estar ocupados com toxicidades, com vírus, bactérias, toxinas diversas e etc., agrotóxicos. Aí você fica dando vitamina que o teu organismo acaba não absorvendo. Eu até brinquei, Exatamente. né? Falei, ó, você está fazendo um cocôzinho bem forte, Exatamente. né? Porque na verdade você não está aproveitando tudo aquilo que você está gastando, e muitas vezes em grandes farmácias, produtos caros, e a pessoa vai lá e está intoxicada. Eu vejo isso muito no consultório. Outro dia atendi um dono de um entreposto, eu falei, traz seus produtos. Vários produtos são maravilhosos. Vitamina D3 com K2, com não sei o quê, com mel, aí você vai testar com Aurameter principalmente e não entra no organismo. Teu corpo não está aceitando. Mas isso faz bem, eu tive um problema de vesícula, eu estou tomando esse fitoterápico para a vesícula. Aí você vai lá, não entra. Mas como não entra? Não entra, teu organismo não está absorvendo. Não é? Porque o raciocínio clínico é uma coisa. Nós vamos também receber aqui o Dr. Carter ali nos próximos programas. A gente vai discutir bastante isso. Quer dizer, o raciocínio clínico é uma coisa, mas
E o que de fato acontece de efeito realmente positivo com o paciente? Como é que você avalia isso no teu consultório? Então, pela condição clínica do paciente mesmo, né? Então é analisado, enfim, no caso da minha mãe foi analisada as condições clínicas dela, né? A fala, deglutição, intestino, Sim, respiração. mas você faz os testes também por biorressonância para avaliar a eficiência das medicações. Ah, sim, a biorressonância é um ponto que alavancou muito nosso trabalho como médico, né? Permitiu a gente sair do campo não só da biologia e da bioquímica e nos elevou um pouco essa atuação. Hoje a gente atua a esse nível, que é o nível da biorressonância, né? Que a nível de bioenergia a gente entende que a energia ela está no nosso corpo, ela está nas nossas células, né? O nosso corpo ele emana um campo, chama-se campo de energia, campo de bioenergia. E a gente pode fazer uma comparação desse campo com qualquer situação ali afora. Aí eu posso comparar o meu alimento se tem uma ressonância ou não com o meu campo de bioenergia, ou até mesmo aquele determinada medicação, enfim. Essa questão da biorressonância nos auxilia muito porque ela gera peculiaridades, ela gera sinergismo, ela gera uma especificações muito grande que a gente pode conseguir, que eu acho que se não fosse ela não seria possível. E você estava se referindo à sua mãe, claro que você falou que não deu para chegar num tratamento de cura, entre aspas, mas teve uma regressão na sintomatologia de deglutição, o que mais que você falou? Ah, sim. Um exemplo, ela chegou há 5 anos atrás, eu calculo que ela morava em Minas, veio para São Paulo, já morava aqui em São Paulo, né? E chegou um ponto que ficou muito difícil para ela. Minha irmã cuidava, mas chegou um ponto que o intestino só funcionava a cada 30 dias no hospital. Nossa. Ela tinha muitas dores fortíssimas a nível de intestino, cólicas intestinais, assim, tremendas, a ponto dela tomar morfina. E gritava de noite e chegou um ponto que ela emagreceu muito e começou a desconectar intelectualmente, esse cognitivo começou a ir, né, embora. Então aí nesse período a minha irmã falou, quero colocar uma sonda de alimentação. Eu falei, não, Suzana, traz a mãe pra cá, porque para cuidar dela, para ajudar ela, não tem como a distância, né? Aí ela veio, então assim, aí começamos toda essa jornada, né? A princípio foi terreno biológico, metais tóxicos, agrotóxicos. Não tem como a gente tirar tudo, mas a gente tenta melhorar, a gente tenta ajudar no processo de desintoxicação. Né? Melhorar o estado nutricional. Aí, nesse caso eu utilizei muito aporte endovenoso, né? Eu contei com uma série de nutrientes endovenoso, parasitismo, alguns vírus, enfim. Tanto a questão da biorressonância me ajudou muito na expertise em identificar para onde eu vou, o que eu trato, quais os mecanismos mais apropriados para identificar. Então isso foi construindo um caminho, nesse caminho aí permitiu chegar nas células-tronco. Hoje essas células-tronco que a gente trabalha são células-tronco medulares, né, que vêm da médula óssea. Né, dela mesmo. Dela mesmo. Essas células são trabalhadas, né, são utilizado laser, são utilizados alguns nutrientes. A partir desse trabalho junto com as células, uma coisa que nos diferencia muito também hoje a gente utiliza o potentizer juntamente com essas células. A gente trabalha com informações. Depois de todo o trabalho, depois de todas as células prontas, né, a gente coloca em um dispositivo, e esse dispositivo a gente coloca no equipamento potentizer, e ali a gente frequencia essas células. Os frascos são frequenciados conforme a necessidade do paciente. Então, pelo efeito Radon, a gente entende que os líquidos, naquele caso ali o sangue, ele pode ser frequenciado com informações. Então, não só o efeito biológico que a pessoa tem, mas o efeito frequencial também é agregado ali naquela particularidade de células. E depois essas células vai ser administrado no próprio paciente. Pode ser priorizando, a gente sempre prioriza a via endovenosa, mas pode ser via local, pode ser via peridural, pode ser via oral, pode ser via retal, dependendo a maior necessidade do paciente é administrar essas vias. Eu quero explicar aí, inclusive tem na nossa loja virtual, loja.jcboldan.com.br, tem os equipamentos da Nova Ciência. O Potentizer que o Dr. Kleber está falando, a gente tem na clínica, obviamente, e ele é um replicador, né? Ele é um imprint, ele impregna determinadas áreas, você pode ser água, pode ser cartão, pode ser cápsula, pode ser cristal, você impregna as frequências. Pelo intermédio da biorressonância a gente consegue avaliar
o estado do paciente, consegue inverter, consegue fazer vitaminas, é tudo frequencial. Obviamente que não é ponderal, não tem a substância em si, mas ele tem a frequência capaz de ser colocado num meio qualquer, o Dr. Kleber está falando do sangue, para ampliar muito mais o efeito da terapêutica, né, doutor? Com certeza. Então você a partir dessa expertise, você consegue agregar uma série de informações nesse próprio tratamento. Então é como se você desse um up ao tratamento. E você sai da parte biológica e bioquímica e começa a atuar na parte biofísica, né? Eu quero lembrar que nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, há 42 anos levando qualidade de vida à população. Eu quero lembrar do curso de pós-graduação que o Dr. Kleber fez, eu também fiz, da Nova Ciência, curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. Essa pós-graduação começou no ano passado, no primeiro Congresso Internacional de Biofísica, no qual eu estive presente. Tinham mais de 600 pessoas, foi grande evento, foi um grande evento maravilhoso, com palestrantes brasileiros, internacionais, muito bacana mesmo. E esse curso de pós-graduação vai até o final de 2024, são 2 anos. Uma vez por mês tem uns módulos que abrangem biotecnologia, metais tóxicos, parasitoses, anamnese, interpretação de laboratórios, ProSync, bioenergia dos alimentos, intestino e desbiose, oligoterapia, emoções, fisiologia hormonal, enfim, é todo esse programa que você está vendo aí com bastante temas interessantes, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia, inteligência artificial na saúde. Os interessados... não sei se o Arnaldo tem o GC aí, tem, né? Da Lauren, 95687-5835. 95687-5835. DDD é 11 95687-5835. Nós estamos tendo o prazer de receber o Dr. Kleber Lemos, que está falando de célula-tronco, de biofísica, de bioquímica. Terreno biológico, quer dizer, a partir do momento que se limpa o terreno biológico, se faz a célula-tronco, é muito mais eficiente do que um terreno biológico poluído, imagino. Com certeza, né? Até porque antes, no início, a gente não preocupava muito com essa questão. E a gente observou que o resultado não estava sendo tão favorável, tão interessante. Hoje em dia, preocupamos cada vez mais com essa parte do terreno biológico, porque é aquele exemplo, não tem como eu plantar uma boa planta em um terreno desfavorável. Então, primeiro eu tenho que condicionar toda essa estrutura, né, preocupando com toda a parte de metais tóxicos, parasitas, vírus, bactérias, e depois, em última instância, eu penso qual a melhor plantinha eu vou estabelecer naquele tecido, naquele organismo, para fazer todo o orquestramento. Para onde vai a aplicação, os estudos, as pesquisas da célula-tronco? Como é que você avalia? Se tivesse uma bola de cristal, o que você estaria vendo? Mostra para mim. Então, eu avalio que é uma área que está muito promissora, né? E que vai chegar a um ponto que aqui no Brasil ainda existe muito entraves, né? A pesquisa ainda tem algumas dificuldades de avanço, enfim. Mas está avançando, eu acredito, aqui no Brasil em velocidades lentas, mas está avançando. Coisas que estão acontecendo, enfim, necessita de pesquisas extenuantes, porque também não é algo muito fácil de você lidar, você lida com vidas, né? Então você pode ter alguns, principalmente quando você lida com células-tronco embrionárias, que eu acredito que é uma das coisas que vai alavancar muito a condição de tratamento da humanidade, porque tem uma capacidade imensa incluso de engenharia, de criar tecidos, enfim, uma parte que vai alavancar muito a nossa condição de tratamento. Ojalá que isso chegue em tempos breves pra gente. Breve quanto? 10 anos? 5 anos? Eu calculo que uns 10 anos. 10 anos. Uns 10 anos. Hoje a ortopedia usa muito o chamado PRP, né? O plasma rico em plaquetas, que é um antecessor da célula-tronco? Então,
O PRP hoje existe estudos que provam que tem boa eficácia, outros estudos que não diz que tem outros estudos que não diz que a eficácia não é tão boa. Eu calculo que eu digo que existe essas controvérsias justamente porque os cientistas que estão pesquisando e estão analisando essa tecnologia não preocupam muito com o terreno biológico. Então eles estão analisando apenas a aplicação em si, eles estão analisando apenas a condição biológica de tecido que está colocando ali. Então, às vezes, necessita melhorar o terreno biológico para ter uma eficácia. É aquilo que eu digo, se ele coloca a sementinha em um terreno pobre, ele vai ter uma má colheita. Agora, se ele coloca uma sementinha em um terreno bom, ele vai ter uma boa colheita. Essa é uma questão que você está levantando que me incomoda bastante em todas as pesquisas que eu acabo procurando. No sentido de que às vezes a gente percebe um pré-direcionamento ou uma pesquisa meio enviesada querendo já chegar num resultado prévio antes de fazer a pesquisa. Você percebe isso também ou sou eu que sou maluco? Com certeza. Vou te contar uma historinha aqui. Vamos reunir nós três aqui, 3 pessoas, e vamos num bar tomar uma cerveja. Cada um de nós frequentamos esse bar todos os finais de semana, cada um de nós vamos gastar R$10 no bar. Nossa conta deu R$30. Os 3 tomam um chopp lá, R$30. O dono do bar falou assim, não, são meus fregueses de todo final de semana, eu vou dar um desconto para ele. Ele falou pro garçom, ao invés de cobrar 30, você vai cobrar 25 deles. O garçom, esperto, falou assim, beleza. Ele levou 5 moedas de R$1 para dar o troco, dividir o troco entre nós 3. O garçom esperto falou assim, vou dar R$1 para cada e vou ficar com 2 de gorjeta. Muito bem. Se eu paguei 10 e tive R$1 de volta, na verdade eu gastei 29. Se o Baldão pagou 10 e teve R$1 de volta, gastou 29. Se o Pedro pagou 10 e teve R$1 de volta, gastou 29. Né? 29 com 2, 30, né? Não. O gasto seria R$30. R$30. Então sobrou R$10 para cada um. Aí sobra R$3, porque ele devolveu R$1 para cada um. Ele devolveu R$1 para cada um. Só que se eu multiplico... 3 vezes 9, 27, mais 3, 31. Se eu somo 29, se eu somo 29 com 2, daria 31. Então aí eu mostrei que isso é um sofismo. Um sofismo matemático. Eu mostrei uma situação, criei uma situação que nós estamos enganando, mas existe na matemática um mecanismo de explicar essa situação. Mas ela pode ser enganada através de um mecanismo chamado sofismo. Então, isso é que eu observo hoje nos trabalhos, nos papers que são elencados na área da medicina, esse sofismo, uma tentativa de nos enganar, de mostrar uma realidade que não é aquela realidade, mas através de um orquestramento de números e de um mecanismo de mostrar isso, às vezes nos enganam. Então, muitas das vezes somos enganados hoje pelos papers, pelos papéis, pelas grandes revistas, por uma questão de matemática, por uma questão de sofismo, por uma questão de um invés que eles colocam ali tentando mostrar uma situação que na verdade não é aquilo. Isso é muito comum, inclusive nas pesquisas são divulgadas e resultados e cientificamente comprovado. Quando eu escuto cientificamente comprovado, eu sinto até um arrepio, né? Então, a gente no consultório, a gente tem um pouco isso, você também como eu, como outros profissionais, a gente é o cientista, né? Nós estamos desenvolvendo técnicas novas ali, estamos testando coisas novas, né? Juntando um equipamento com outro, com acupuntura, com fitoterapia, com homeopatia, mas o que é o resultado esperado? Não sei qual que é o resultado esperado. O que a gente espera que é o melhor possível. Né? Tem gente que funciona muito bem, tem gente que não funciona por quê? Por causa de crença, por causa de metabolismo, por causa de fisiologia, por causa de um monte de coisas. São vários parâmetros. Né? Tá certo ou tá errado? A questão da autocrítica é bem importante. Temos que ter sempre essa questão da autocrítica, né? E analisar todas as coisas que são nos apresentadas. Um exemplo, em 1900, 75% da população, em 1900, em torno de 75% da humanidade trabalhava ao ar livre. 1900? Em 1900. Em 2010, 10% apenas trabalha ao ar livre. Só que em 1900 era muito raro o câncer de pele. Era quase que... ninguém se falava em câncer de pele. Já em 2020, 2010, é muito comum o câncer de pele. Ainda se fala que se pega câncer de pele tomando sol, né? Pois Os pescadores lá de Fortaleza... Então você imagina, hoje existe a heliofobia, né? Que é enfim, todo mundo tem medo do sol pelo câncer.
Mas se em 1900 ninguém tinha câncer, todo mundo estava no sol, agora em 2010, 2020, todo mundo correu do sol, todo mundo está dentro do escritório, dentro do seu carro, ninguém toma sol, e o câncer está aí. Então é uma questão de análise, de autocrítica. Então nós temos que começar a analisar as coisas e enfim, não nos concentrar apenas em números ou apenas em informações. Temos que concluir nossas próprias orientações e ter a questão da autocrítica, né? É importante isso pra gente. 2 minutos para acabar nosso programa, para você falar da importância da ortomolecular na sua prática clínica. Então, a ortomolecular, ela alavancou muito, né, a questão, porque os pacientes hoje chegam com a desnutrição muito grande, né? A desnutrição hoje se advém dos alimentos que chegam muito pobres nas nossas mesas e precisamos hoje de atuar a nível da ortomolecular. Então a ortomolecular vem nos ajudar a melhorar a nutrição dos nossos pacientes, até mesmo a nossa, né? E hoje ainda temos a perspicácia de atuar hoje com a ortomolecular endovenosa, né? Temos uma série de substâncias que podemos fazer endovenosa, ainda alavancar mais ainda esse resultado. Então, assim, a ortomolecular é uma arma muito grande, né? É um desafio muito grande, porque depende de vários conhecimentos também, mas é uma arma que nos alavanca muito os tratamentos, porque orquestra essa questão da nutrição do paciente. E é um desafio hoje trabalhar com a nutrição, porque os pacientes chegam desnutridos, pois nossos alimentos estão muito falhos. Então, é um pilar hoje de tratamento, hoje, a gente ter essa melhora nas nossas vidas e na vida dos pacientes da parte da nutrição. Quero agradecer muito a presença do Dr. Kleber Clara Lemos, que é médico clínico, ortomolecular, pesquisador em células-tronco, como falamos aqui há pouco, endocrinologista, fez endócrino, adequação nutricional com o Dr. Laí Ribeiro, tecnologias quânticas e terapias vibracionais da nova ciência, que é o curso que ele está tendo aqui agora, terapia neural. Quero lembrar a todos que os programas Saúde ficam disponíveis na íntegra e em também compactos, trechos compactos com os principais momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas e João Carlos Baldan. Todas as chamadas são publicadas no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no LinkedIn. Eu quero lembrar que nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. Dr. Kleber Lemos pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a porta do Saúde está sempre aberta a você, seu trabalho e as suas novidades. Eu que te agradeço, Paulão. Para mim é uma honra estar aqui com você. Eu aguardo vocês na próxima sexta-feira às 18 horas aqui com mais um Saúde. Obrigado pela audiência, consideração, e faça os seus comentários no YouTube, elogios, críticas, sugestões, etc. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira.